Vamos lá, falar um pouquinho sobre princípios do culto reformado. Por que eu chamo de princípios? Começar por aí, né? Por que princípios? Porque, se eu falar assim, o que é um culto reformado para vocês? O que talvez vem na cabeça? Vem um modelo fixo? Nem na época da reforma os cultos reformados eram iguais. Esse é o ponto. Então, quando a gente vai falar do culto reformado, às vezes o pessoal fala assim, nós somos igreja reformada, mas então nós temos que ter o culto reformado. Aí ele às vezes vai usar para um indivíduo na história e vai copiar o modelo litúrgico dele. Mas se ele olhar para o outro, o modelo litúrgico era diferente. Então é por isso que quando a gente vai falar do culto reformado, nós temos que falar em princípios. Tá? E não no modelo fixo. Não existe um modelo fixo de culto reformado. Isso já traz a nós, acho que um senso de humildade, de olhar para outras igrejas que se denominam reformadas e falar, o culto é diferente, mas tá bom. Por que tem que ser igual ao meu, por exemplo? Por que tem que ser igual à Igreja da Trindade? Não é? Não precisa ser. Agora, nós temos que ver certas marcas ou princípios ali naquele culto que vai demonstrar para a gente que eles estão mais ancorados ali na tradição reformada. Por isso que eu estou dando o nome aqui de princípios de um culto reformado. Aí, vocês já ouviram falar dessas ideias aí, né? Desculpa. Desculpa. Princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? Quem fala para mim? Sem ser o pastor da igreja. Alguém lembra o que é o princípio regulador? O que é essa ideia do princípio regulador? Já falaram? Desculpa. Já falaram isso aqui? Tá. Princípio regulador do culto nada mais é do que você olhar para prescrições ou descrições bíblicas acerca do culto cristão. Tá bom? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, de que os elementos que estão no culto cristão, nós devemos achar ou prescrição bíblica ou exemplos bíblicos, e é por isso que estão no nosso culto. Quais são esses elementos? Leitura da palavra, oração, música, pregação, ofertas ou dízimos, né? Isso são elementos. Então, o princípio regulador do culto, que isso vem desde a época da reforma, vai dizer o quê? No culto, o culto se limita a certos elementos que nós achamos ou prescrição bíblica clara, mandamentos claros, ou exemplos claros na Bíblia. Olhando ali para 1 Coríntios 12 a 14, a gente pode ver uns exemplos da igreja de Corinto. E aí a gente pode dizer, olha, assim que eles se reuniam. Isso que a gente está falando de princípio regulador do culto. Quando a gente está falando de culto, então, questões introdutórias, né? O que seria elemento de culto e circunstância de culto? O que seria essa distinção? Alguém sabe? Elemento de culto eu acabei de dizer. São aqueles elementos que nós encontramos na Bíblia. E circunstância? Circunstância são aqueles itens que tornam os elementos do culto possíveis. Por exemplo, disposição da cadeira. É uma circunstância do culto. Tem na Bíblia que você precisa sentar exatamente como vocês estão sentados? Não. Isso é uma circunstância do culto. Tem na Bíblia que o culto tem que ser 10:30 da manhã? Não. Tem na Bíblia que o culto tem que ser dentro de um salão, por exemplo, com luzes acesas? Isso são circunstâncias do culto. Então isso é importante também quando a gente está falando do culto, porque nós devemos brigar na igreja por elementos, nunca por circunstâncias. Porque nas circunstâncias nós temos total liberdade. No início da Igreja da Trindade eu fui voto vencido para o culto ser à noite. Minha ideia era que o culto fosse à noite. Graças a Deus o culto também é 10:30 da manhã. Hoje eu vejo o benefício disso. Mas na época, por exemplo, eu votei para o culto ser à noite. Eu vinha de uma outra ideia, né? O meu contexto era diferente. Agora, gente, tranquilo. Circunstância de culto, a gente tem que caminhar muito bem. E normalmente na igreja é onde a gente mais briga. Por circunstâncias. E não por elemento. Você deve brigar se a palavra não está sendo pregada, se não tem orações, se não tem cânticos, se não tem oração, se não tem ofertas. Aí compra a briga.
porque está na Bíblia, isso é elemento fundamental do culto. Não brigue por circunstâncias. Que cor tem que ser a parede, qual a disposição do púlpito, que tipo de púlpito tem que ser, qual o estilo da música. Não comprem briga por isso é circunstância. Tá certo? Perigos do culto falso, acho que eu nem preciso dizer, mas há vários exemplos na Bíblia sobre isso, né? Nós temos, desde o primeiro culto sendo prestado, Caim e Abel, em que um é aceito, Abel, e Caim, mesmo trazendo uma oferta ao Senhor, o culto dele é recusado. Interessante. Nós temos Êxodo 32, a ideia do bezerro de ouro, em que o povo estava querendo adorar Yahvé, o Deus que libertou eles do Egito. Essa é a fala lá. Eles estavam querendo adorar o Deus certo pelo meio ou o método errado. Não era um Deus errado, não era um Deus bezerro. Eles estavam querendo adorar Yahvé através do bezerro. E aí nós aprendemos então que Deus não aceita todo tipo de culto. É isso que estamos pensando aqui. Há vários exemplos bíblicos, eu estava falando com o irmão ali, sobre a ideia em 1 Coríntios 14, quando Paulo está pegando pesado na repreensão com relação à ceia do Senhor. E o que ele vai dizer, né? Olha, do jeito que vocês estão administrando a ceia, é por isso que muitos entre vocês já estão doentes e muitos já dormem, ou seja, estão mortos. O Senhor pesou a mão na comunidade toda em Corinto pela maneira que eles administravam a ceia erroneamente do Senhor. Deus não aceita qualquer tipo de culto. Por isso que o culto é extremamente importante, né? E essas questões introdutórias aqui nem se falem, né? Eu não tenho como entrar. Cada uma dessa questão aí vale uma aulinha só para elas. Mas eu quero falar do culto reformado. E aí eu coloco uma definição que eu tenho usado ultimamente acerca de culto e acerca de adoração. É essa daí, e é de David Peterson, o livrinho da Vida Nova chamado Teologia Bíblica da Adoração. Olha o que ele diz de adoração. Ele diz: adoração ao Deus vivo e verdadeiro é, em essência, um encontro intenso com Deus, nas condições que ele estabelece. Quando ele está falando nas condições que ele estabelece, qual que é a palavrinha que a gente aprendeu aqui? Elementos. E da maneira que somente ele torna possível. A adoração, gente, é um encontro intenso com Deus. E essa ideia do encontro intenso com Deus, a gente começa a pensar, então, que o culto não é qualquer reunião. Você reunir os cristãos, né, para assistir um jogo de futebol é diferente de você reunir os cristãos quando os elementos estão sendo ministrados dentro de um culto cristão. Deus encontra conosco de modo diferente no culto. Essa é a ideia. Por isso que é um encontro intenso com Deus. O povo de Deus, quando se aproximou a ele no Monte Sinai, aliás, o Monte Sinai é o clímax do Pentateuco, tem toda uma ideia aí de paralelismos antes e depois, que vai mostrar como o clímax do Pentateuco é o Monte Sinai, é o encontro de Deus com o seu povo, nunca você sozinho, sempre com o povo. E o que acontece quando o povo se aproxima dele, não é um encontro intenso com Deus ali? Não é esse tipo de adoração que acontece ali? Quando a gente vai para a igreja de Corinto, é a mesma ideia em 1 Coríntios 14. Vou demonstrar aqui no texto que Paulo vai dizer que quando nós professamos ou profetizamos na igreja, entra um incrédulo e ele vai demonstrar de como Deus está no meio de vocês. Novo Testamento e Antigo Testamento demonstram que quando o povo se aproxima a ele e nas condições que ele estabelece, há um encontro intenso com Deus. É uma reunião única o culto cristão. Essa é a ideia. Por isso que eu amo essa definição. E é de um modo que somente ele torna possível. Porque para você se aproximar de Deus, você precisa de um mediador. E o mediador é ele que proveu. Então, para você cultuá-lo, ele teve que abrir o caminho para você. Então, por isso que a adoração ou o culto, né? Agora pensando na adoração como se fosse aqui um zoom in nela, né? Um foco, pensando no culto, é esse encontro com Deus nas condições que ele estabelece, elementos do culto, e de um modo que somente ele torna possível. Faz sentido? Legal essa ideia, né? E aí, para chegar no culto da reforma, vamos construir a ideia de
como a igreja cristã desenvolveu sua noção de culto, tá certo? Alguns autores vão dizer que o nosso culto cristão, ele meio que espelhou o culto da sinagoga, né? A sinagoga judaica. E aí, as ideias que nós temos é que eles recitavam o Shema deles, Deuteronômio 6:4. E aqui é interessante, porque talvez o culto na sinagoga começava com ouve, né? O Senhor é o único Deus, né? Essa é a ideia de Deuteronômio 6:4. Então, nós poderíamos começar nossos cultos também convocando o povo a ouvir, convocando o povo a adorar, convocando o povo a esse momento. Então, veja como até hoje, mais ou menos, nós estamos seguindo essa linha. Depois, eles proclamavam 18 bênçãos, havia cânticos, tinha orações, tinha leitura da lei e dos profetas, e alguém interpretando o que era lido. Esse era o culto na sinagoga, tá certo? Passando do culto da sinagoga, nós chegamos no culto nos primeiros séculos agora. Como eram os que os cristãos reuniam no primeiro século? E aí nós temos que ter só um pouquinho de cuidado quando estamos pensando nesses cultos do primeiro século, porque nós estamos dependendo aqui de documentos históricos. E alguns documentos não são tão... a gente não pode ter tanta clareza da veracidade histórica deles, tá? Essa é uma palavra só de cautela aí. Mas você tem, por exemplo, uma carta famosa de Plínio o Jovem a um dos imperadores romanos, quando ele vai, inclusive, saber por que muitos, né, estão abandonando os templos pagãos e se convertendo ao cristianismo, ele vai dizer: sua culpa, dos cristãos, se reduzia apenas a isto. Em determinados dias, costumavam comer antes da alvorada e cantar responsivamente hinos a Cristo como a Deus. Olha que legal, que descrição do primeiro século, da nossa reunião cristã. O que eles faziam? Se reuniam antes da alvorada, né, cedinho, eles comiam juntos, talvez a ceia, eles cantavam responsivamente. Não era uma banda no palco com uma luz iluminada nela e a congregação só assistindo. Vocês vão ter aula aqui de 9 marcas, né, do canto congregacional, já deve ter sido até falado aqui para vocês um pouquinho sobre isso. Desde aí, ó, falando uns aos outros, cantando uns aos outros, ouvindo uns aos outros, vendo uns aos outros. Eu escrevi um texto tempos atrás, talvez anos atrás, para o Voltemos ao Evangelho, falando da... Não apague suas luzes no culto, tentando defender esses princípios, né? Que você precisa ouvir, você precisa ver o outro. Apanhei pra caramba. Né? Porque você tem essa ideia de que, imagina, e de novo, o que está formando a eclesiologia desse pessoal? A cultura. É aquilo que a gente estava falando. Mas desde o início, eles estão cantando um para o outro. Né? Você tem a imagem do Cristo, o cantor. Nosso Senhor é o cantor, não é? Ele vai se despedir de seus discípulos depois da última ceia como? Cantando ali com eles aquele Iléu, aqueles Salmos 113 a 118, e ali não tinha nada, tinha vozes. Imagina o Senhor cantando com esses homens. Cristo é o grande cantor da congregação, né? Enfim, vamos em frente. Você tem outra carta, não vou ler para vocês, mas carta de Dioneto, né? Como é conhecida também, vai falar um pouquinho do estilo de vida dos cristãos. Aí não fala muito sobre o culto, mas do estilo de vida deles. Você pode ver o material depois. O Didaquê ajuda a gente a entender como era o culto nessa época. Reunindo-vos no dia do Senhor, então já tinha um dia específico para a reunião deles, esse é o ponto, né? E ó, de quando é o documento, né? Mais ou menos 120, no ano 120 depois de Cristo. Partia o pão e dai graças, então tinha ceia nesse dia do Senhor, também interessante. Eles confessavam as transgressões e então no culto deles tinha um momento de confissão de pecados. Coisa que a gente faz hoje e muitos estranham. Vocês ficam em silêncio na igreja, né, confessando pecado juntos. Gente, a gente está mais ancorado na história do que outros. Não é isso? Depois, se tivesse contenda com o companheiro, não se junta para o culto. Imagina se a gente praticasse isso hoje em dia. Nossos cultos estariam vazios. Seguindo o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, que você não pode chegar com oferta se tem algo contra o seu irmão. Né, eu preguei isso lá na igreja, eu estava falando que talvez o estacionamento do nosso shopping ali ia estar vazio às vezes no domingo. Você não pode nem entrar para cultuar, enquanto não resolver o problema com o irmão. Não é isso que Jesus ensina? E aí, vai dizer então que em todo lugar oferecendo sacrifício puro, porque eu sou grande... Enfim, tem alguns itens aí acerca do culto, também ali
nos primeiros séculos. A partir do... Não pega também no telão aí não, mas a partir do quarto século, a partir do Edito de Milão, com Constantino, agora começa a ser permitido, ou o cristianismo se torna uma religião imperial. E Constantino agora torna, então, a fé cristã comum. E aí as demais religiões começam, para não ser perseguidas como a fé cristã era, né, começam a entrar, então, para dentro da fé cristã. E é a partir daí que você tem uma deturpação do culto cristão. O cara que nem era cristão começa a falar que era cristão para não ser perseguido pelo império, para não ter problema, e ele traz também os deuses deles, né, para dentro desse culto. Então, até a questão da adoração de imagens, veneração de imagens, etc., vem mais ou menos dessa época. Daí em diante, o latim começa a ser usado no culto, isso vai por toda a Idade Média, o latim sendo usado, um latim que não era o latim comum, era um latim, por assim dizer, mais técnico, né, mais clássico, porque a linguagem desses povos, inclusive povos bárbaros, não era a língua, né, deles não era uma língua santa suficiente para cultuar a Deus, então se escolhe uma língua que seria mais santa, né, que seria o latim, e aí você tem toda uma bagunça que vai carregar pela Idade Média, chegando finalmente no culto do tempo da Reforma. E aí olha que bagunça como era, né, o culto. Você tinha a missa pelos mortos, você tinha a missa, que é um próprio sacrifício não cruento, né, não sanguento, você tem confessionários. Lembra que Lutero, no monastério dele ali, de Santo Agostinho, ele se confessava tanto, né, que chegava a fazer jejuns, passar frio, pegou uma enfermidade, inclusive carregou pelo resto da sua vida com ele, porque tinha essa ideia de você se confessar o tempo inteiro. Você tinha esses confessionários, 7 sacramentos, celibato, indulgências, penitências, rezas de terço, uso do latim na missa, imagens, rosários, crucifixos, representação e relíquias, que eram vendidas, inclusive lá em Wittenberg, peregrinação e procissões, vestes sacras, músicas sacras e dias santos. Por que os reformadores desejaram reformar o culto? Porque esse era o cenário, esse era o contexto deles. Por isso que eles escreveram bastante acerca do culto, né? Mais uma vez, eles estavam lidando com um problemaço na época deles, e aí nós sabemos por que chegou aí. Então, quais são o que nós podemos pensar, né, acerca do culto reformado? Primeira coisa, como eu falei para vocês, há uma variedade, já desde a época da Reforma, no seu modelo litúrgico. O Zwinglio, ele, no seu culto, ele fez um culto mais centrado na palavra e no pregador, em que a congregação pouco participava. Calvino, por outro lado, no culto dele, ele envolvia mais a congregação. Inclusive as crianças cantavam. Quando tinha que ensinar música para a congregação, eram as crianças, o coral de crianças que ensinava a igreja a cantar. Belíssimo. Todo o arranjo, inclusive arquitetônico dentro da igreja de Calvino, não só no St. Peter's, né, lá em Genebra, quando ele raspa, né, as paredes e tenta tirar qualquer distração, né, não é que ele era contra a arte, mas ele está lutando contra uma maré cultural ali, mas até o arranjo das cadeiras perto do púlpito, perto da mesa dos sacramentos ali, da ceia, tudo isso ele tá querendo envolver mais a congregação. Então, veja que você tem 2 grandes reformadores com uma variedade litúrgica. Por isso que eu estou tentando defender aqui de que não pense em culto reformado como um único modelo, tá certo? Já desde o berço, o culto reformado, você tinha 2 modelos. E o que é irônico aqui na história é que Zwinglio, ele acaba caindo no mesmo erro do culto da Igreja Católica, em que os membros mais assistiam do que participavam. Porque na Igreja Católica, o sacerdote ou o padre faz tudo pela congregação. E na medida em que um culto cristão, não é, se torna totalmente dependente somente do pastor, nós estamos agindo como católicos romanos.
Na medida em que nós não envolvemos a congregação no nosso culto, seja pela leitura da palavra, por que só quem está no microfone tem que ler a palavra na igreja? O cântico na igreja, não é? Os momentos litúrgicos, a gente pode envolver pessoas diferentes, membros diferentes para certos momentos, para ensinar a igreja de que o culto é nosso. O trabalho aqui é coletivo, nós não somos igreja católica romana, em que você tem ali um tipo de mediador que na pessoa do padre realizando todo o sacrifício por você. Ele que faz o papel e você só assiste. Ironicamente, Zwinglio, mesmo caminhando por outro caminho, ele acaba deixando a congregação mais assistindo do que participando. E aí, se eu pudesse propor um caminho, por que Calvino nos serve tanto quando nós estamos pensando no culto? Porque Calvino trabalhou com esse tripé, com essa imagem aí que eu coloco para vocês. Calvino olhou para a cultura e ele contextualizou seu culto, e talvez eu possa apanhar aqui, né, por essa fala, mas ele contextualizou, ele tirou o culto do latim. Ele usou a música, o estilo musical de sua época, ele contratava músicos, às vezes nem cristãos, para compor a ele o que eles cantavam dentro da igreja. Isso não é contextualização? Agora, ele olhou para a tradição, porque aqueles que trabalham a ideia de culto, né, alguns teólogos, vão mostrar de quanto os pais da igreja influenciavam Calvino com a questão do culto. Então ele está ancorado na tradição, mas ao mesmo tempo está trabalhando com a cultura, sendo bíblico. Agora, não é essa dicotomia que os tradicionais fazem com os contemporâneos? Olha a imagem ali. Os tradicionais, o que eles vão fazer? Eles vão pegar a Bíblia e a tradição, esquecer a cultura. O que os contemporâneos vão fazer? Os contemporâneos vão pegar a Bíblia e a cultura, esquecer a tradição. O melhor caminho sugerido seria que nós pensássemos, né, pensando no nosso culto reformado, seria se nós pensássemos na Bíblia, na tradição, por isso que estamos aprendendo aqui um pouquinho da tradição, e também na cultura. Esse tripé nos dá um excelente balanço. E aí pense comigo, tanto os tradicionais quanto os contemporâneos idolatram a cultura, só que culturas diferentes. Os tradicionais idealizam e idolatram uma cultura antiga, europeia, norte-americana, e a pergunta tinha que ser por quê? Por que essas e não outras? Os contemporâneos idolatram a cultura moderna. Pensando no contemporâneo, aquele bem raiz mesmo, né? Que não esqueceu a tradição. Né? Nós somos contemporâneos lá na Trindade, mas com o pé na tradição. Mas estou falando daqueles que só querem se preocupar com o hoje. Eles idolatram essa cultura. Então, se você não tiver esse balanço, nós vamos cair na idolatria de alguma cultura, seja passada ou seja a atual. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Não? Então, caminhando agora para os princípios, né? Quais são aí os princípios de um culto reformado? Em primeiro lugar, e aí como é que eu chego nesses princípios? Chego nesses princípios pelos escritos desses homens, tá? Então, como é que a gente chega na conclusão de como era o culto deles? Basta lermos o que eles escreveram e chegamos nessas conclusões. É isso que eu vou fazer. Por isso que tem trechos algumas citações desses homens aí. Primeiro, como falamos já, né, aí lembra do logocêntrico, né, a igreja é logocêntrica? Então, o culto reformado é guiado pela palavra. Isso não significa que era uma espécie de literalismo, né, eles eram acusados disso, embora, mas eles tinham em mente que o culto cristão deveria ser de acordo com a palavra de Deus. E aí que eu falei com vocês acerca dos elementos de culto. Para os reformadores, questão crucial era o que a Bíblia prescreveu ou nos deu de exemplo estará no nosso culto. O que a Bíblia não colocou como exemplo ou prescreveu não vai estar no nosso culto. Tá certo? Onde a Bíblia se calou, a gente não coloca no culto. O que a Bíblia falou e determinou para a gente coloca no culto. Mesmo assim, e eu faço questão de colocar aqui um comentário de Calvino em 1 Coríntios, ele vai trabalhar uma questão de liberdade
né? Você tem que olhar assim para a palavra, tem que pensar no elemento de culto, mas há uma liberdade em como aplicar esse elemento na sua igreja. O Senhor nos permite liberdade em relação aos ritos externos. Eu não vou ler todo o parágrafo, mas vocês podem ler depois. Só para não chegarmos à conclusão aqui que o culto tem que ser rígido, tem que ser chato, né? Quando a gente está falando de um culto reformado, um culto bíblico. A gente tem que pensar em como aplicar melhor esses elementos. Um culto guiado pela palavra, e ele vai dizer, né, nas institutas dele, segundo os costumes de cada gente do tempo, Calvino contextualizava. Se eu pudesse, eu daria uma aula só sobre contextualização aqui, gente, que é um assunto essencial para nós hoje em dia, né? Principalmente aqueles que gostam da tradição reformada. Um culto guiado pela palavra é um culto, então, que desde o início até o final a palavra governa aquele culto. Lembra disso? Um culto guiado pela palavra não é só quando nós temos uma pregação da palavra, que isso é muito comum. Quando nós estamos falando de uma igreja, né, que é guiada pela palavra, centrada na palavra, do início ao fim do culto, a palavra tem que governar o que está acontecendo naquele culto. Essa é a ideia. Tá bom? Mais uma vez, quando estamos ajudando pessoas a escolher uma igreja bíblica, é isso que temos que falar para elas, né? Porque o argumento vai ser sempre de que na minha igreja pregam também a palavra. Nós vamos dizer, mas o culto é governado pela palavra, essa é uma grande diferença. Indo com vocês... Em segundo lugar, não vou ler essa nota provocadora, pula. O culto é somente a Deus, né? Aqui eu não vou gastar muito tempo. E aí você tem as confissões que vão trabalhar isso, de que o Senhor tem que ser adorado no culto, não o ser humano, nem qualquer outra coisa. Um terceiro, ele é oferecido por intermédio de Cristo. Nós começamos adorando, né? Sendo batizado em nome de Cristo. É pela oferta de Cristo que fomos santificados. É no nome de Cristo que a igreja se reúne. Jesus constantemente ensinava seus discípulos a orarem em seu nome. A pregação deve ser feita em seu nome. Nós tomamos a ceia em memória de Cristo e por aí vai. Gente, então do início ao fim do culto reformado, Cristo deve ser citado. Isso é uma coisa que a gente sempre fala lá na Trindade. Você vai orar, lembra, a oração tem que ser também distintamente cristã. Do início, ali um salmo no início do culto, traz Cristo naquela oração daquele salmo. Vamos ensinar a igreja que do início do nosso culto até o final do culto, é só pela mediação de Cristo que isso está acontecendo. Então, nos elementos de uma igreja reformada, nos elementos de culto, Cristo deve ser mencionado o tempo inteiro, né? Nós vamos orar lá, nós fazemos isso, no momento da oferta. Aí, vamos orar aqui, a oração de ação de graça que a gente chama. Vamos orar aqui a oração de ação de graça. Estamos agradecendo, Senhor, porque vem da sua mão, Salmo 104, o Senhor abre a mão, abençoa o teu povo, blá, 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 blá. Muito obrigado pela maior oferta, que é o teu Filho crucificado na cruz. Muito obrigado que é por através dele que nós temos salvação. Até nessas orações, às vezes de dinheiro, né, nós estamos lembrando a igreja que até nossas ofertas, tudo que estamos oferecendo é mediante Cristo. Isso é um princípio de um culto reformado. Tá? É um culto que é somente a Deus, mas oferecido por intermédio de Cristo. Uma outra ideia que os reformadores trabalharam bastante, e aí você tem as citações, depois vocês podem ler, é que a adoração é obra do Espírito Santo. Ele confirma nos nossos corações que o Pai é nosso. Nós devemos cantar, né, hinos, salmos e cânticos espirituais, e alguns vão defender que essa ideia de cantos espirituais são cânticos em que o Espírito guiou na composição, guiou a palavra, guiou a verdade, para que pessoas pudessem compor esses cânticos. A pregação deve ser feita no Espírito, e Jesus nos prometeu que quando apresentamos nosso testemunho ao mundo, não somos nós que falamos, mas é o Espírito Santo que nos dá a palavra. Aqui eu acho que é humilhante para a igreja, né? Mais uma vez, porque até para nós conseguirmos dar algo a Deus, ele precisa nos fortalecer ou capacitar para isso. E isso é humilhante. A igreja é totalmente dependente até para prestar o culto. Nós não conseguimos fazer isso. E essa noção é muito legal, né? Porque no culto, Deus não é então somente a audiência, né? Deus também é o
ator. Deus está atuando em nós, no meio do culto, para que ele receba o culto, mediante seu Espírito. Por isso que uma definição muito bonita é que a adoração é obra do Espírito Santo no corpo de Cristo para a glória do Pai. Veja que você nem é citado nesse processo. A adoração é obra do Espírito Santo. Quando você chega para cultuar a Deus, é o Espírito que está trabalhando. Aí chega com essa consciência. Né? A gente se reúne antes do culto para orar, ali no momento da oração da liturgia e tal, né? Senhor, capacita-nos, porque a gente não consegue. Somos totalmente dependentes do Senhor, até para prestar culto a Ti. Então abençoa os nossos dons, abençoa as nossas mãos, nosso intelecto, nossas palavras. Abençoa esse negócio, porque senão já era. Isso é humilhante para a igreja. E deve ser assim, que é aí que ele trabalha. O próximo ponto, o culto deve ser simples e em linguagem compreensível. Se tem um marco do culto reformado, e aí você tem os textos depois, né, para comprovar isso daí, mas se tem um marco do culto reformado, inclusive puritano, é que ele é simples, gente. O culto é simples, né? E aí por que era simples? Porque você tinha toda uma pompa do culto católico romano. Você tinha um verdadeiro teatro acontecendo. E a reforma, né, do culto acontece exatamente na simplicidade. E isso é legal a igreja começar a aprender, que a beleza do culto está na sua simplicidade. Eu sempre falo isso com o pessoal lá, com relação à ceia, de que a beleza da ceia não é se a gente trouxer aqueles elementos, às vezes, judaico, uma vez por ano, fazer isso didaticamente, bacana. A gente até faz isso lá. Mas não toda ceia. A beleza da ceia está naquela simplicidade. É um pãozinho e um cálice. E ainda assim você é extremamente saciado naquele momento. Essa simplicidade que marca, essa simplicidade que choca e nos abençoa. Então por isso que quando vocês vêm aqui para o culto da missão, né, 58, vocês já devem saber o que vai acontecer no culto. Vai ser simples mesmo. Vai ser rotineiro. Vai ser ordinário. É isso mesmo. O culto é simples e em linguagem compreensível. Calvino vai dizer, se queremos, pois, ter um bom método, é possível cuidar para que as cerimônias sejam poucas, fáceis de guardar e que em seu significado sejam claras. Em outras palavras, se você vai pregar, gente, prega a língua do povão mesmo sendo reformado. Você não precisa ter um vocabulário, né, todo erudito, né, para ficar falando palavras difíceis, né, termos teológicos em que o povo não está desconectado de você. Isso não é ser reformado. E é essa ideia que a gente cria às vezes do reformado, né? Ele é aquele intelectual que fala bem, etc. Não, o culto o reformado é o culto do povão, que ele está conseguindo comunicar bem a mensagem ao povo, essas verdades, né, da reforma. E acho que é o último ponto, a liturgia deve ser moldada pelo Evangelho. E aí, gente, Calvino também nos dá uma aula aí, porque na ordem do culto dele, ele trabalhava sempre com essa ideia do Evangelho, que é Deus fala e o povo responde. Deus fala e o povo responde. Deus fala e o povo responde. O exemplo que tem, o exemplo que nós temos aí, não dá para ver nada, né? Você consegue ver no material depois, mas você pode ver que ele vai começar com a palavra vindo ao povo, e aqui é onde que eu defenderia de que um culto deve começar com a palavra e não com a música. Muito comum na igreja contemporânea é o quê? Vamos começar adorando a Deus, aí a banda começa tocando, né? A igreja já chega junto, é o início do culto. Mas é a gente que começa falando? O culto não é uma resposta? E aí Calvino vai trabalhar em toda a sua liturgia de que primeiro palavra, depois você responde. Vem mais um pouco de palavra, você responde. E ele vai trabalhando a liturgia dele nesse sentido. Uma liturgia, um modelo litúrgico muito comum é que, em primeiro lugar, Deus fala, né? Então a gente normalmente abre o culto, a gente, assim, que eu digo não só a Trindade, eu não sei como é que é aqui, mas outras igrejas também fazem isso, né? Abrem o culto com a palavra de Deus, porque é Deus que fala com a gente. Aí depois que você meditou na palavra,
né, já entendeu quem Deus é, o que ele fez e faz, você vai fazer o quê? Vai cantar a ele. Por isso que vem música. E essas músicas é sempre exaltando quem ele é. Eu estou botando uma ordem aqui, tá? Se for diferente de vocês, fiquem tranquilos. É só pensando em algumas questões. Tá. Depois que a gente cantou, parte ainda de trazer e exaltar a Deus é trazer nossos bens. Por isso que a oferta vem logo em seguida. Mas depois que a gente meditou quem ele é, qual que é o processo de Isaías? Não é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a glória está sobre toda a terra, e depois meus lábios são, porque ele contemplou o santo. Por isso que vem confissão de pecados. Nós respondemos agora nos quebrantando. E aí depois desse momento, Deus mais uma vez vem agora e fala conosco. Agora seu coração está preparado, você está arrependido, Deus vem agora com a sua palavra, com a sua promessa e fala conosco. E aí nós vamos responder no final, às vezes orando, né? Por isso que a gente termina lá, pelo menos eu peço que a gente sempre ore no final do sermão. E aí por isso que vem a bênção. A ideia da bênção final, não sei se tem aqui também, mas a ideia da bênção apostólica é a ideia de que nós cultuamos a Deus do modo que ele prescreveu, por isso que somos abençoados. Não é algo simplesmente da formalidade do culto, né? Vem a bênção apostólica agora, uma oraçãozinha para vocês. A ideia é que seremos abençoados por Deus porque nos aproximamos nos termos que ele prescreveu. Então o culto ele é bem didático nesse sentido. Deus fala, a gente responde. Deus fala, a gente responde. Calvino nos ensina acerca dessa simplicidade que a liturgia também deveria ser moldada pelo Evangelho. E por último, o que eles trabalhariam também, né, e principalmente na questão da teologia sacramental deles, é de que no culto nós temos de fato a presença de Cristo. E aí o pastor de vocês é expert nessa questão litúrgica, né? Mas esse é o texto, né? Um dos textos clássicos que nós temos, que é Paulo dizendo à igreja lá em Coríntios, de que se profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos, os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. Um culto em que a linguagem não é inteligível. Um culto em que nós não profetizamos. E aqui eu estou pegando profecia como se fosse você explicar a palavra. Deus não está se demonstrando no meio daquela igreja. O argumento de Paulo é que se o culto é bagunçado, né, o culto não tem ordem, e Deus é o Deus de ordem, ele vai defender isso nesse capítulo. Se vocês estão falando com linguagens estranhas e ninguém entende nada do que está acontecendo nesse culto, vocês não estão dando prova que Deus está no meio de vocês. Mas se vocês profetizarem, né, trazerem minha palavra, Deus vai se revelar no meio de vocês. E aqui que é a ideia, então, de que quando nós nos reunimos, nós estamos num encontro intenso com Deus no meio do nosso culto. E aí a última frase que eu coloco para vocês, aqui, desculpa, a frase de Michael Horton. Sendo assim, é através do culto coletivo que experimentamos os poderes do mundo vindouro. Deus não é só audiência no culto ou objeto da adoração, mas o ator. Aquele que age de modo distinto, ele deveria ser aquele que age de modo distinto nesse encontro para abençoar o seu povo. Veja que é um modo distinto. O encontro de Deus com o seu povo no culto é diferente do encontro que você tem com Deus no seu carro. É diferente do encontro que você tem com Deus no seu quarto. É um encontro distinto. Esses são os princípios de um culto reformado. E eu encerro aqui com vocês a nossa segunda aulinha de hoje.